Na sessão de treino, qual é o seu critério na hora de prescrever a ordem dos exercícios? O que está livre você utiliza ou tem um porquê de você estar seguindo determinada ordem de exercício? Chamo Melissa Daniel Silva, tenho mais de 17 anos de experiência com treinamento para atletas e mulheres. Neste ano 2023, o estúdio Movebase completa 10 anos de existência. Quando você vai prescrever o treino do seu cliente, você precisa parar, fazer essa prescrição, né? Se você está aqui é porque você sabe da importância de parar para fazer essa prescrição. Qual o critério que você leva em consideração? O equipamento que está livre eu vou utilizar? Ou então o exercício que o cliente mais gosta de fazer eu vou colocar primeiro? Ou eu vou deixar o exercício que o cliente mais gosta de fazer no final para ele se animar a treinar até o final da sessão? O que você faz? Geralmente, quando a gente vai fazer essa prescrição, né, essa seleção dos exercícios, primeiro a gente faz a seleção dos exercícios de acordo com as necessidades e possibilidades que o cliente tem, né, de articulação, de funcionalidade, de coordenação como um todo. E daí, a partir disso, você tem que estruturar a ordem da seleção desses exercícios. Uma sugestão que eu dou e que eu levo em consideração na hora da prescrição é sempre pensar em qual é o objetivo principal do mesociclo. Sim, sempre ele, antes de qualquer definição do que fazer da prescrição, definir o objetivo principal do mesociclo de acordo com o objetivo principal do macrociclo. E daí sim você vai colocar a ordem de acordo com aquele objetivo principal. Então, você está treinando hoje um cliente que o objetivo principal dele é com que ele melhore esteticamente o grupo muscular em questão aqui. Vamos colocar a parte de peitoral, né? Trazer para a parte de hipertrofia. Peitoral que ele precisa hipertrofiar, quer melhorar esteticamente. Mas esse exemplo ficou muito fácil, porque geralmente o primeiro treino da semana dos homens é sempre peito, né? Então, vamos dar um exemplo diferente aqui. Ele já está satisfeito com a parte estética de peitoral, com o volume muscular de peitoral, e você continua sempre dando o mesmo estímulo para ele, sempre querendo melhorar mais ainda o peitoral, mas ele já deixou claro que ele quer melhorar outro segmento, que ele quer melhorar deltoides, por exemplo. Aí você vai lá e continua sempre martelando no peitoral dele. Talvez seja a hora de você pensar em colocar a prioridade estética antes do que já está bom. Então, como ele está descansado e está com mais energia e mais capacidade de produção de força, visto que peitoral, né, levando em consideração todo o segmento aqui, peitoral influencia na capacidade de força também, de aguentar um treino como um todo para a parte de ombro, colocar os exercícios de ombro antes do exercício de peito pode ser uma estratégia interessante. Isso tudo vai depender de como é a divisão de treino semanal desse seu cliente. Então, se às vezes você treina esse seu cliente 2 vezes na semana, seja interessante você pensar em colocar os exercícios isolados para ombro no início da sessão de treino. Se você treina esse seu cliente 5 vezes na semana, né? Se ele faz treino 5, 6, 7 vezes na semana, você pode pensar em aumentar um pouco do volume semanal para a parte de ombro, para a parte de deltoide, e colocar variações de exercícios também, colocar variações de estímulos de número de repetições na série, colocar variações de quantidades de exercício para aquele grupo muscular, ou colocar um volume maior para aquele estímulo que você quer dar. Então, tá vendo como tem várias peças que você pode articular para que a prescrição do treino fique mais interessante. Então, por mais que você fique por 6 meses, por exemplo, né, querendo melhorar esteticamente ombro, durante esses 6 meses, você pode fazer talvez uns 4 mesos aí, você tem estratégias diferentes para utilizar para fazer com que ele venha desenvolver melhor a musculatura de ombro. Então, a musculação, né, o treinamento em si, ele nunca vai ser uma coisa chata de fazer, desde que você consiga manipular todas as variáveis e colocar estratégias de treino. E dentro dessas estratégias de treino, a gente tem os métodos de intensificação também. Então, tem muita coisa que dá para fazer para que você consiga ter resultados e deixe o treino mais dinâmico, mais interessante. Então, pensando numa ordem mais adequada, a gente pode afirmar que não existe uma ordem mais adequada que deve ser levada em consideração para todos os clientes. A gente tem uma ordem mais interessante para aquele cliente, para aquele momento que ele está. Então, você leva isso em consideração e você vai
analisando, porque você vai fazendo as anotações de como está a evolução dele, fazendo avaliações constantemente, e você vai fazendo uma análise, né, de quantitativa do que tem melhorado, do que você tem feito no treinamento e como o seu cliente está respondendo àquele treinamento e o que está sendo mais assertivo para aquele cliente. Então, a ordem mais adequada de estímulo vai depender do objetivo que o teu cliente tem com o treinamento para aquele mesociclo e leva em consideração qual é o objetivo principal do macrociclo. Sim, sempre vai ser isso, mas você tem que aprender a olhar para todas essas variáveis com perspectivas diferentes. Caso você tenha ficado com alguma dúvida quanto a esse tema, pode deixar aqui nos comentários o seu questionamento. Vamos discutir de uma maneira geral para conseguir agregar valor para todo mundo. Não deixe de acompanhar os conteúdos aqui no canal e acompanhe no Instagram também, nas outras redes sociais.